Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São 5 vídeos semanais de 5 minutos, sempre disponibilizados às 5h05 da tarde nas plataformas de áudio e também de vídeo. Então você pode assistir, ou pode ouvir, ou acompanhar na Rádio Cidade, seja no 104,1 em Uberlândia ou cidade104.com. Você vai em qualquer lugar do planeta ouvir, né, as ondas do rádio da Rádio Cidade por todo o planeta. Bom, nós estamos falando sobre Jesus naquilo que está sendo revelado no Evangelho de Lucas para a vida de cada um de nós. Há uma revelação contínua. A gente aprendeu a respeito do Lucas, aprendemos sobre a centralidade da defesa de Lucas diante do império a respeito da fé que crescia, dos discípulos de Jesus, aquele que tinha sido crucificado, e que Jesus é filho do homem e traz, portanto, salvação a toda a humanidade e não mais restrito, né, a uma nação, a um povo, a uma etnia. Mas Jesus agora é o Salvador de todo o mundo, de toda a humanidade. E hoje a gente vai percorrer um pouquinho sobre por que Jesus precisava ser homem, por que Deus se fez homem, né? Isso é fundamental para a nossa salvação, porque vamos lembrar que quando Deus criou Adão, ou o primeiro Adão, Jesus depois, Paulo fala que é o último Adão, ele se torna, né, o resgatador daquilo que tinha sido perdido, entregue pelo primeiro Adão, né? Jesus é o Filho do homem porque é necessário que se fizesse homem para restaurar a cadeia de autoridade que tinha sido perdido. O primeiro Adão fracassou e entregou toda a criação, né, às obras do nosso arqui-inimigo, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele veio para destruir as obras do inimigo. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram, né? Aí depois ele diz assim: entretanto, não há comparação entre dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa de uma transgressão, de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E lá no verso 18, né, diz assim: como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um único ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, ao homem tinha sido designada a tarefa de construir civilização, dado ao homem a autoridade. Pensa bem, o homem recebeu da parte de Deus a autoridade sobre toda a criação. Deu ao homem a capacidade de nomear todas as coisas, ou seja, a autoridade do homem só estava abaixo da autoridade do próprio Deus. E o homem então era o regente de todas as coisas. Mas havia uma condição, havia uma árvore que apontava, que trazia, né, à memória o homem de que a autoridade dele era porque ele estava debaixo da autoridade, porque Deus era a autoridade máxima. O homem desobedeceu, comeu do fruto daquela árvore e assim o pecado entrou no mundo, e aquilo que tinha sido entregue a Adão agora entrega a autoridade de tudo a Satanás. Então era necessário que um homem pudesse resgatar de volta. Deus não quebraria aquilo que ele tinha estabelecido como cadeia de autoridade. Era necessário então que um homem fosse resgatar aquilo que tinha sido perdido, né? Quando a gente olha então que o caos se estabeleceu, que todas as coisas, né, tinham sido perdidas, até que Jesus, o Filho de Deus, e é bom lembrar que Jesus nunca foi o plano B de Deus, Jesus sempre foi o plano de Deus, o verdadeiro Adão. O Adão, né, moldado do barro, era sombra do verdadeiro Adão, que fracassou. Então Deus envia aquilo que tinha sido preparado antes da fundação do mundo. Lembra lá? O Cordeiro de Deus, e aí a Bíblia diz que Deus havia preparado o Cordeiro que tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo.
para que a criação não fosse destruída com a desobediência, Deus esperou na plenitude de tempo para que ele, né, o Filho, se fizesse homem, vivesse entre os homens e resgatasse aquilo que havia sido perdido. Ou seja, somente um homem poderia trazer de volta aquilo que havia se perdido. Por isso que aquilo que Deus fez através de Jesus só poderia ser feito por ele, né? Era uma cadeia de autoridade sendo restabelecida. Eu tenho certeza que se não fosse Jesus de Nazaré, o homem que viveu entre nós para mostrar a nós o caminho de retorno à presença do Pai, que tomou as nossas dores, que levou o nosso pecado, nós nunca poderíamos ter vivenciado e sido resgatado pela bondade e a misericórdia de Deus. Então Jesus se faz homem, Cristo se faz homem, habita entre nós, para mostrar a nós um caminho de resgate no seu sangue precioso. Era necessário o sangue vertido na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele é aquele que resgatou a mim e a toda a humanidade. Que você possa refletir sobre isso, identificar-se com Jesus e entender que Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus te abençoe.